Bom dia, pessoal. Tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que com vocês aí também esteja. Hoje é terça-feira por aqui, pessoal, dia 21 de julho. E já tem alguns dias, né, que eu não apareço, não trouxe conteúdo, mas já vou explicar um pouquinho aqui para vocês do sumiço. No sábado, gente, eu tirei mesmo para descansar novamente. Fui visitar minha avó após o almoço e foi tão bom, foi tão gostoso. Foi eu, minha irmã, minha mãe. Passamos algumas horinhas lá com ela, tomamos um café. E daí eu preferi não gravar, né? Aproveitar ali todos os momentos, porque assim, gravando acaba que a gente não aproveita tanto, né? Porque tá sempre ali focado em dar continuidade ao vídeo. Então eu não gravei nada, né? A gente só tirou algumas fotos lá mesmo, fizemos alguns registros, né? Vocês sempre me perguntam aí quando a minha avó aparece, com quem que ela mora, né? Ela mora com a minha tia, irmã mais velha, né, da minha mãe, a tia Natalina, que cuida dela lá. Então, ela tá com a minha tia desde que meu avô faleceu, né? A minha tia mais velha cuida dela e de vez em quando ela passa, né, alguns dias com a minha mãe, né? Então, sempre que vocês vêem ela na casa da minha mãe é porque ela tá passando alguns dias lá com ela, né? Elas vão revezando aí. Mas quem cuida mesmo, assim, fica responsável pela minha avó é a minha tia mais velha. E daí a tia arrumou um café pra gente, né? Foi muito bom. Batemos papo, conversamos. A avó ficou muito satisfeita, né? Ainda mais que agora no próximo final de semana também a gente vai comemorar o aniversário dela. Ela vai estar completando 92 anos. Então, vai comemorar um pouquinho antes, né? Ela completa idade mesmo no dia 30 de julho, mas vai comemorar um final de semana, uns dias antes, né? Vai comemorar acho que no dia 25 de julho. A tia tá organizando a festinha dela e ela fica assim, gente, é o evento que ela mais espera, né? Que é o aniversário, ali onde reúne os netos, os filhos, os bisnetos, né? Então ela fica aguardando ansiosamente por essa comemoração aí todos os anos, né? Então todo ano a minha tia celebra, né, o aniversário dela. Já peço que vocês desconsiderem o barulho, né, da rua, porque cidade, né, gente, não tem como a gente não ter barulho, né? Então sempre vai ter aí alguns ruídos, música. E no domingo, gente, acabou que eu não gravei, porque eu tive, vamos dizer, um imprevisto, né? E aí também já estava um pouco desanimada. E aí quando foi ontem, gente, parece que aí que o desânimo bateu mesmo. Nossa, ontem eu tava me sentindo muito mal. Não sei porquê, não tem assim motivo, né? Mas sabe aquele desânimo, sem vontade de gravar, sem vontade de aparecer. E ontem foi aniversário da minha mãe, né, Dona Regina, comemorou aí mais um ano, né, que Deus abençoou a vida dela. E eu falei pra minha irmã, nossa, nós podíamos fazer uma janta, né, nem que seja uma janta. Eu tava muito desanimada, gente, vocês não têm noção. Mas aí mesmo assim, a gente fez uma janta, a Débora veio, fez uma lasanha, eu assei umas sobrecoxa, né, temperei aqui, assei, acabei que não tirei foto, não registrei nada. Só cantamos ali um parabéns depois que eu fiz um bolo, né, aniversário tem que ter bolo. Aí eu fiz um bolo pra gente cantar parabéns pra Dona Regina. Dessa vez eu fiz um bolo de creme de coco, né, que eu fiz com coco e uma cobertura de doce de leite. Ficou muito gostoso. E para acabar de inteirar, o meu forno estragou novamente, gente, o mesmo defeito que ele tinha dado da outra vez, ele deu novamente. Eu tive que assar o bolo no forno a lenha, porque eu levei lá e o rapaz ficou de me dar uma resposta até 1h da tarde, e ele sumiu. Eu falei, o jeito vai ser eu assar esse bolo. Nossa, o varal caiu ali. Fui lá, gente, levantar o varal, época do vento, né? Já estamos aí com as ventanias a todo vapor. E daí, gente, o rapaz ficou de me falar sobre o forno e só me respondeu, já era quase 5h30 da tarde, né? Eu falei, amanhã eu busco, né? Daí eu já tinha assado o bolo no forno a lenha mesmo. E fizemos o bolo, a Débora veio, nós jantamos, cantamos parabéns para Dona Regina. Eu fiz um videozinho do parabéns, depois eu vou deixar aqui para vocês verem. Ela ficou muito satisfeita, né? Faltou
como se diz, mais 2 irmãos, né? Temos mais 2 irmãos, só tava eu e a Débora, mas foi muito bom, né? Poder comemorar mais um ano de vida da minha mãe. Que Deus abençoe ela sempre aí com muita saúde, né? Que é o que é mais importante, gente. A gente com saúde, a gente corre atrás de todo o resto, né? Mas sem Deus e saúde, a gente não é ninguém. O mais importante aí é ter Deus na frente e ter saúde, porque são as duas coisas fundamentais aí para nossa existência, né? O resto a gente vai dando um jeito. E aí foi isso, gente. Aí eu falei, não, hoje eu preciso gravar, né? Preciso aparecer. Sei que vocês se preocupam, né? Fica procurando aí os vídeos. Mas foi só porque eu dei uma desanimada mesmo. E outra coisa, né, gente? Se eu não gravo, eu também não tenho, como se diz, a minha monetização, a minha receita aqui, né? Porque aqui é o meu trabalho, aqui é da onde eu tiro uns trocadinhos, né? Para ajudar. Nem sempre é fácil, né? Mas a gente tem que perseverar, que tudo vai dar certo, continuar. E eu escolhi esse cantinho aqui, ó, que tá lindo, gente. As plantas tão maravilhosas, estão com a coloração tão bonita, né? Parece que elas se alegraram em estar aqui. E por falar em plantas, ó, aqui temos integrantes novas que eu trouxe lá da casa da minha irmã, gente. Essa cica aqui, ó, é uma delas. Ela é bem maior do que aquelas outras duas que eu tenho aqui. Mas são plantas que já estão comigo aí em várias mudanças, né? E agora eu pretendo colocá-las no chão para que elas enfeitem ali, né, a porta, a calçada, que eu acho que vai ficar muito bonita. São plantas que gostam de sol, né? Bem resistente. Então, tava lá na minha irmã. Aí o dia que eu fui lá na avó, eu fui lá levar minha irmã em casa. Eu falei, gente, eu preciso levar essas plantas, né? Porque tá lá, ela não se importa, mas cuidou, né, um tempo aí pra mim. Mas como se diz, tá lá ocupando o tempo dela de alguma forma, né, gente? Aí eu peguei, coloquei atrás do banco. Não, aliás, essa aqui eu pus no porta-mala, ela coube no porta-mala. Parece que é um vaso grande, mas não é tão grande, não. Mas são as folhas, né? E vocês, sempre que eu mostro essa planta aqui, vocês falam que ela é muito tóxica, né? Mas graças a Deus, gente, os cachorros nunca mexeram com essas plantas, não. Né? Eles não têm costume de estar mexendo com planta, não. E aí aqui, ó, eu trouxe, acho que era 5, né? Tinha mais essas 4 aqui, ó. Chuva de prata. Essa outra aqui, ó, tá com um pouquinho de praga. Tem que borrifar alguma coisa, pulgão, sei lá o que que é isso, né? Esse fungo branco aí, gente. Só que eu preciso saber o que que eu vou pulverizar, que senão eu faço igual eu fiz com as rosas do deserto, né? Ó, tá vendo? Acho que é cochonilha, né? Ó, deixa eu mostrar assim pra vocês verem. Aí tá com essas praguinhas. Mas dizendo a minha irmã que elas estavam bonitas, que estavam cheias de flores. E depois tava com isso aí. E aí tinha a que tava mais trabalhosa assim de trazer, que era essa pata de elefante. Ela tava plantada nesse tacho aqui. E aí, gente, eu falei, eu consegui colocar as outras tudo dentro do carro. E faltava essa, né? Eu falei, é fácil, hein? E veio a luz na hora, né? Eu desplanto ela, tiro ela do tacho. Tiro o terrão que tava muito grande, ela tava cheia de raízes. E coloquei no saco, ó. Pra poder trazer. Aí dessa forma eu fiz, tá? Tem que tirar daqui. Ó. Aí tirei, consegui trazer deitado no porta-mala. E trouxe o tacho e trouxe as plantinhas que tava lá. Acho que agora não tem mais plantas na casa dos outros, né, gente? Consegui resolver esse problema aí. Essa aqui também tava plantada no tacho junto com a pata de elefante, é uma suculenta. E agora eu quero replantar elas lá de fora, na calçada, que eu acho que vai ficar bem bonito. Só preciso curar esse fungozinho que elas estão. Mas é isso, gente, ó, o que foi acontecendo aí nesses dias, durante esses dias que eu não gravei aí pra vocês. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Regina! Então, chegou! Chegou!
Ô, 59. 59? Meu dedo, o trem não acende, ué. Não quer acender, não? 59? É. Olha, Miguel. 59. Sopra, que vai apagar. É. Eita, sopra. Ixi. Vamos soprar, Miguel? Parabéns. Deixa eu compartilhar aqui o que restou do bolo, gente. Ficou tão gostoso. Esse creme aqui de coco, eu usei coco fresco e coloquei uma caixinha de leite condensado e 2 de creme de leite. Então ele ficou assim muito, muito, muito suave no doce. E o bolo que eu fiz também, ontem eu usei uma outra receita, né? Então ficou muito, muito, muito saboroso. Ó, ficou molhadinho, gente. Esse leite condensado aqui, eu comprei aquele de latinha. Então eu cozinhei ele na panela de pressão durante uns 40, 45 minutos, né? Que aí ele fica nessa coloração. Ficou muito, muito saboroso, gente. Só compartilhar mesmo que passar vontade em vocês, ok? Ficou 10 de 10, todo mundo elogiou. Nós éramos poucas pessoas, mas aí eu tirei um pouco do irmã levar pro meu sobrinho que não pôde vir, que estava trabalhando, né, o Arthur. E dei um pedaço para minha mãe, o Carlos levou um pedaço pro trabalho. Hoje a gente levantou comendo aqui o bolo, né? Porque o bolo parece que no outro dia ele ainda fica mais gostoso. E esse aqui é só o que restou, já acabou, ficou muito bom. Save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Acabei de dar uma limpeza aqui na cozinha, gente. Lavei a louça, limpei o fogão, ficou limpinho. Gente, esse fogão aqui eu tava apanhando muito pra fazer a limpeza dele. De todo jeito que fazia, o negócio ficava riscado, ficava manchado, né? Ficava feio, já tá arranhado, né? Às vezes a gente passa, acaba esquecendo e passando o lado verde, né, da bucha. E não pode, né? No caso tem que ser só o lado amarelo ali, né? Sem o lado macio da bucha. E aí minha irmã ontem falou assim, tá, me passa o pano, depois que você passar o pano molhado, tirando o sabão, passa um pano seco. E deu super certo. Tanto é que a Samira hoje de manhã, onde eu coloquei o dedo, na hora que ela levantou, ela falou, nossa, mãe, a Débora limpou o fogão, ficou limpinho, hein? Ficou tão brilhando. Fui eu que limpei, Samira Fati falou pra passar o pano seco, né? E aí ele ficou sem ficar manchado, ó. Aqui ainda ficou, não ficou 100%, é onde eu não passei o pano.
Ficava tudo assim, ó, cinzentado. Horroroso de limpar. E mancha muito fácil, né? Pega muita gordura fácil. Ó. Ontem a Débora lavou tudo de noite, as trempinhas. E olha aí como que mancha de gordura. Assim, o inox, eu achava bem mais fácil tá limpando, né? Mas não podemos reclamar, né? Louvado seja Deus por isso. Tem um fogão, ficou muito boa a cozinha, né? Essa ilha aqui ficou ótima, né? Excelente. E aí eu lavei aquele loucinho do almoço. A Samira tinha arrumado tudo cedo. Arrumou a cozinha, lavou os trentinhos aí do café. Isso aqui é só do almoço mesmo, que a gente esquentou. A Samira esquentou o almoço. Aí essa de agora fui eu que arrumei. Mas não tá parando muito não, viu, gente? Tá igual se estivesse na roça. Tem muita poeira, viu? A gente passa a mão assim, sente a poeira nas coisas. Eu não contei pra vocês, mas no sábado... a Tassiane mais o Leandro veio nos visitar, trouxe limão, trouxe mexerica. A Tassiane trouxe algumas abóboras maduras, na verdade ela trouxe duas, ó. Trouxe essa aqui e aquela outra ali. Eu quero ver se eu faço um doce, gente. Um doce de abóbora madura com coco. Eu tinha comprado dois, né? Aí um eu usei pra fazer o bolo da minha mãe, ainda sobrou mais esse aqui. E aí eu quero ver se eu faço. Nunca fiz, gente. Acho que eu não tenho lembrança de ter feito doce de abóbora madura, não. Vou tentar fazer. Eu lembro que tem uma amiga da minha mãe, amiga de muitos anos, né, Eliana. Ela trabalhou numa fábrica de doce muito famosa aqui na cidade de Araxá. E ela levou pra gente uma vez, isso eu era criança, gente. Nossa, mas era um doce delicioso. Que ninguém falava que era doce de abóbora, né? Era muito saboroso. Era doce de abóbora com coco. Eu vou tentar reproduzir, não sei se vai dar bom, né? Eu não tenho nenhuma receita aqui, vou fazer uma proporção aí de açúcar para a quantidade de abóbora, né? Mas eu lembro que o doce de abóbora, de ouvir falar, né? Não sei se é. Depois eu posso até mandar mensagem para ele perguntar. Não era um doce que fazia num dia só, ele ficava ali uns 2 dias, né? Até apurar e ficar no ponto certo, né? Não era um doce que você fazia ele ali com muito fogo. Na verdade, era um doce lento. E aí, ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Talvez tem quem não sabe, ó. Eis a diferença, ó. Essa abóbora aqui foi a que a Celiane me deu. É uma abóbora que eu já tô com ela já tem mês, viu, gente? Ó, e ela tá intacta. Ela não tá com sinal de podre. Tá arrumadinha. Tá firme. Deixa eu ver aqui, esse lugar mais escuro. Talvez ela tá furada aqui, mas não. Ela tá arrumadinha. Agora, essas duas aqui, ó, se eu não consumir elas rápido, o que vai acontecer? Elas vão apodrecer muito fácil, porque ela tá sem esse pininho aqui, ó. Quando a gente corta a abóbora e deixa com esse pininho aqui, ela tende a durar mais, né? A abóbora madura, ela dura muito tempo. Agora, estando sem o pininho, ó, igual que a gente já vê a abóbora, ela tende a durar menos. É perigoso estragar muito rápido, né? Então, ela já tem que ser consumida. Antes de começar a lavar a louça ali, gente, vocês devem ter visto aí no vídeo, né, que eu coloquei bem rapidinho. Eu tava cortando, né, as hastes das flores que ainda estavam aqui, que já estavam bem feias, né, durou bastante tempo para estimular que elas voltem a florir novamente. Aqui onde elas ficam, pega muita luminosidade, claridade aqui do sol, né, então eu acredito que elas não vão demorar muito a florir de novo, não. Então, como as florzinhas já estavam bem feias, e aí eu resolvi cortar. Cortei de todas, ó. Tá só as folhinhas verdes. Coloquei aqui de volta na gamela, que eu acho que ficou bonito. Mas o ideal aqui agora seria arrumar um vaso maior, né? E fazer o replantio delas, porque as raízes já ficam apertadas, né? Dentro desses vasinhos pequenos que eles plantam para estar vendendo nos mercados, nas floriculturas. Então, ela já merece até um novo replante, né? Um vasinho novo. E aí, agora, ó, eu vou sentar aqui um pouquinho, assistir um pouquinho de televisão, enquanto eu chupo aqui umas mexerica. E daqui a pouquinho eu vou sair para ir lá buscar o forno. Essa aqui também tá na horinha de chupar, ó, senão estraga rapidinho. Ela já tá um pouco descascada, né? Ontem, gente, fui tirar a polpa do coco, ó, com a faca. Aí a casca de fora do coco tava quebrada, furei a minha mão. Ainda bem que foi, assim, um pouco superficial. Tá dolorido um pouquinho,
mas quase que faz uma tragédia, porque a ponta da faca era muito fina, né? Pontiaguda mesmo. E furou, de modo que doeu. Aí tava no coco, né? Mas a casca do coco tava quebrada. Aí nisso partiu, né? E a faca escapou e pegou bem aí na minha mão. Não vai estragar não, Miguel. É pesado. Você é um neném pesado. Tá andando forte, não? Você tava brincando lá de fora? Deu certo aquela terrinha? Deu? Isso é um bicho ou uma reta escavadeira? Uma escavadeira. Isso é um bicho? Já fui lá buscar o forno, pessoal. Tá aqui. Já coloquei na tomada, tá funcionando. Espero que não estrague novamente, viu? Que a gente vai ficando frustrada. No sábado, foi quando eu percebi que ele estragou de manhã cedo. Eu assei pão de queijo nele, assou perfeitamente. E na parte da tarde, como eu ia na casa da avó, eu resolvi assar um bolo, né, de fubá para levar para ela, né? Porque eu sei que ela gosta muito do bolo de fubá. E aí eu tava até fazendo a receita, testando as formas, né? Coloquei em 2 formas, a massa ficou linda, o gosto, né, tava perfeito. Gente, e o forno, eu coloquei ele ligado aqui, ó, um pouquinho na parte de cima e liguei a parte de baixo. E aí em cima ele começou a corar, né? Eu percebi que o bolo começou a corar, mas quando eu fui olhar, o bolo tava mole, que eu vi que a parte de baixo não tava funcionando. Resultado, perdi toda a massa do bolo, joguei fora, não teve o que fazer. E aí, desperdicei todos os ingredientes. E aí o rapaz consertou novamente, ó. Me deu a garantia de mais 3 meses. E agora é aguardar, né? Espero que não estrague. Porque dessa vez aqui, esse conserto não ficou muito barato, né? Da vez que eu arrumei. Hoje eu não paguei nada porque tava na garantia. Aí ela até perguntou se eu não usava T, mas eu não uso T no forno, né? Essas coisas assim que são mais potentes, a gente não deve usar T, tanto airfry, forno, não se dá bem com T não, tem que ser direto na tomada. E aí agora eu resolvi fazer o bolo novamente para testar, né? Então vou compartilhar aqui a receita com vocês. Foi até pedido de uma inscrita que pediu para compartilhar a receita do bolo de fubá. No sábado, o Carlos trouxe o leite. Daí eu fervi, ó, coloquei aqui nas leiteiras. Essa aqui eu já usei, ó, que o Miguel tá bebendo todos os dias. Vou usar um pouquinho dele pra fazer o bolo. E agora eu vou retirar, gente, essa nata aí pra guardar, né? Eu juntei do dia que eu fervi e vou retirar essa de hoje também. Que depois dá pra fazer rosquinha de nata, fica uma delícia. Essa aqui, ó, foi a da semana passada. Aí eu tirei, coloquei no congelador. Agora eu vó tirar essa aqui, ó. Acredito que já vai dar pra fazer depois uma receita da rosquinha de nata. Já vai ter aí umas 500 gramas de nata. Tá bem grossa, ó, dessa leiteira aqui. Já tirei, ó, prontinho. E já dá uma receita assim, viu? Então, nos próximos vídeos eu farei aí rosquinha de nata. Ó, tirei tudo aqui do leite. Quanto mais dias, né? Já tem uns... Hoje é terça, eu fervi no sábado. Quanto mais dias a gente deixa ele na geladeira descansando, né? Mais a nata junta na parte superior do leite, né? Que dá pra gente recolher melhor aí a nata sem desperdiçar. Acaba saindo um pouquinho de leite junto, mas não tem problema. Aí eu vou levar pro freezer novamente. O dia que eu for usar, né? Um dia na noite antes, eu retiro pra ela poder descongelar. Mas é super tranquilo. Tem que pôr no congelador pra não azedar, né? Senão ela estraga. Aí não fica com gosto bom, não. Já separei aqui todos os ingredientes, gente. Deixei tudo separadinho para que fique mais fácil de vocês entenderem essa receita.
Eu já gravei esse bolo aqui algumas vezes no canal. É um bolo de fubá muito simples, gente, que fica também muito saboroso. E aí separei as medidas aqui tudo certinho. A medida da xícara, gente, é de 240 ml. Vou começar aqui, ó. A gente vai começar utilizando 3 ovos. Aqui tem meia xícara de óleo. Tá na vasilhinha de 2/3, mas é meia xícara, tá? Que eu tô utilizando aqui. É porque se eu colocasse na de meia xícara, ia ficar muito perigoso derramar, né? Aí, pra evitar a sujeira, eu coloquei nessa aqui. Mas é meia xícara de óleo. Aqui, 300 ml de leite. Passou um pouquinho só, mas é espuma, ó. Na hora de colocar aqui foi espuma, mas é pouca coisa que passou. 1 xícara de farinha de trigo. 1 xícara de fubá mimoso, fino. Eu vou mostrar a marca pra vocês que eu tô usando, que é uma marca que eu gosto muito, gente. E dá a diferença, assim, de um fubá pro outro. Então, sempre que eu faço com essa marca de fubá, os bolos fica excelente. Quando eu utilizo outra marca, parece que o fubá não tem a mesma qualidade. 1 xícara de açúcar cristal, 240 ml também. E aqui aproximadamente meia xícara de queijo, mas o queijo já é opcional. Se você não quiser colocar, não tem problema. Aqui, gente, eu gosto muito desse fubá aqui, ó, que é o fubá mimoso fino. Os bolos com ele fica maravilhoso, fica muito bom. Então, assim, sempre que eu vejo, né, dele no supermercado, eu gosto de utilizá-lo, porque faz total diferença. E também utilizar aí uma farinha de trigo de boa qualidade. Não é um bolo de fubá só feito com fubá, porque ele vai o trigo, né? Mas fica muito gostoso, não fica aquele bolo pesado, né? Fica um bolo muito leve e saboroso de comer. Aqui, gente, como as minhas formas são menores, eu tô usando 2, né? Até mesmo para testar aí essa receita que eu tenho, que é um bolo grande. Fica um bolo grande se você colocar numa forma só. Ou para testar para venda, né? Faça e venda. Então, hoje eu vou testar aqui utilizando as 2 formas. Cada forma tem 18 centímetros de diâmetro. Então, assim, elas não são formas muito grandes, né? 18 de diâmetro e 7 de altura, né? De profundidade, 7 centímetros. Então, vamos lá começar a bater o nosso bolo, que vai se fazer... A gente vai fazer tudo no liquidificador. Eu acho que eu esqueci de falar para vocês... Uma colherzinha de fermento, né? Fermento para bolo, fermento químico. Aqui, pessoal, não tem muito segredo, não. Começo acrescentando os ovos. 3 ovos. E coloco o óleo. Vou bater os líquidos primeiro. Na verdade, eu não tenho uma ordem aqui dos líquidos, não. Porque eu começo acrescentando os líquidos. E por último, eu vou colocar aqui... Primeiro eu vou pôr o fubá, né, dos secos. E por último a farinha de trigo, para que a gente não fique batendo ela por muito tempo, tá? Então agora tudo isso aqui vai no liquidificador. O açúcar. E o que eu vou colocar por último, né? Fubá, trigo e queijo. Vai nessa ordem. E por último de tudo a gente acrescenta o pó royal. As formas, gente, olha pra você ver, tanto que a minha cabeça tá ruim. Eu falei pra vocês das formas, mas eu não falei que eu untei elas com margarina, uma quantidade bem generosa de margarina, polvilhei açúcar e polvilhei por último canela. Fica muito saboroso pra quem gosta aí do ingrediente canela, né, gente? Eu acho que super combina com bolo de fubá, traz um sabor muito marcante, né? Fica delicioso o bolo. Então, se vocês nunca fizeram dessa forma, né, para quem gosta, façam, que com certeza vai ficar muito saboroso. E aqui agora é só bater no liquidificador, meu liquidificador guerreiro, de guerra. Já tem um tempinho, tá custando bater. Esses dias eu fui bater o bolo que eu fiz pra mãe, né, ontem. Nossa, ele custou bater. É um item que eu não queria trocar, assim, tão rápido, mas se eu for mesmo focar aí na questão da venda dos bolos, eu vou precisar investir num liquidificador novo. Que ele custou bater a massa. Ele é bem fraquinho. Bati aqui uns minutinhos, enquanto eu fui juntando o que eu tinha esparramado, deixei batendo, né? Agora eu vou acrescentar primeiro, gente, o fubá. Vou colocar o fubá.
deixar misturar e depois eu venho com o trigo. Agora eu vou acrescentar o fermento e por último eu vou pôr o queijo, porque eu não quero que esse queijo fique todo triturado no liquidificador. Eu quero ele, os pedacinhos na massa. Só para misturar. E aqui mesmo, ó, no liquidificador eu vou misturar. O leite, gente, eu esqueci de falar um detalhe importante. Coloca o leite morninho, não põe frio, não. E dá diferença, viu? Na hora de fazer o bolo. Deixa eu colocar aqui a câmera mais perto, para que vocês vejam melhor. E aí, deixa eu ver a quantidade de massa que deu aqui. Não acho os números, gente. 1,2 litro, então quer dizer que vai dar uns 600 ml. Vou colocar aqui no olho mesmo. Acho que nessa foi mais queijo. O queijo tava tudo nessa. Ficou no fundo. Sei, parece que essa aqui ficou com mais do que a de cá. Por isso que é bom pesar, né? No sábado que eu fiz, eu pesei tudo bonitinho. Foi pesadinho. Prontinho. Já vou levar pro forno. E espero que dê tudo certo, gente. A pessoa, depois que jogou todos os ingredientes do bolo fora, tô aqui vigiando o bolo, gente. E já tá crescendo, ó. Cresceu bastante. Já lavei toda a louça que eu sujei, né? Pra manter a pia limpinha. E agora é só aguardar os bolos terminarem de assar. E por aqui já temos bolinho pronto, gente, ó. Eu tirei do forno. Ficaram lindos. Vou desenformar um pra gente ver. Olha isso. Esse aqui cresceu bastante. Esse aqui também. Ó, mas não derramou, graças a Deus. A quantidade aí foi certinha, né? Poderia ter colocado até um pouco mais nessa aqui, que ela ficou mais baixa em relação a essa, né? Então, o ideal mesmo é pesar, que aí fica padronizadinho. Não fica um mais alto e outro mais baixo, né? Que aí a gente coloca a mesma quantidade em um, coloca no outro. E olha que lindo que ficou o bolo, gente. Eu nem virei ele ao contrário, porque ele ficou muito bonito dessa forma. Essas manchinhas mais escuras aí, ó, é o queijo, né? Que eu coloquei. Ficou muito bonito. Certo? Tem uma faquinha de mesa. Essa faca aqui não tá dando certo, não. Deixa eu pegar uma faca melhor ali. E essa aqui, vamos ver se essa aqui vai dar certo. Gente, um sonho que eu ainda quero realizar. Comprar um jogo um faqueiro, né? Que vem as colheres de inox. Eu quero de inox. Bem bonito. Que eu não tenho pra servir, né? Essa aqui também não cortou tão bem, não. Mas vamos ver. Por causa do queijo, né?
Olha aí como que ficou, gente. Salivando aqui. Ó. Mas ficou bem fofinho. Olha isso. Comer pra ver, né? Se ficou bom. Estão servidos? E olha pra vocês verem como que o bolo aqui teve saído, ó. Uma delícia, gente. Vocês não têm noção o quanto ficou gostoso esse bolo. Muito bom mesmo, ó. Por aqui já foi a metade do bolinho. Super aprovado nas formas menores, né? Fica muito gostoso. E chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Espero de verdade que vocês tenham gostado, né, de acompanhar aqui mais um vídeo no canal. E espero amanhã, né, gravar para vocês novamente. Tem hora que recomeçar é mais difícil do que começar, né? A gente, quando dá essas pausas aí, eu custa ir voltando, né? Parece que eu fico, assim, sem criatividade, né? Parece que os vídeos estão sempre iguais, não tá diferente. Mas é a realidade, né, que temos por aqui. Esses dias eu fiquei um pouco, assim, desmotivada mesmo em estar gravando. Mas é só uma fase, né, passageira, não posso ficar aí com esse desânimo, né, porque aqui é o meu trabalho, estar com vocês. Obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens, né, que eu recebo diariamente, que vocês deixam para mim nos comentários. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo grande e até lá!